Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, né? Se cuidando. Espero que vocês estejam bem, né? Se cuidando. Bom dia, né? Nas últimas aulas a gente viu discutindo, né, e comentando sobre os aspectos que envolvem a saúde, né? E aí passamos muitas aulas, né? Que é bastante importante, né? Salientar que a gente estava discutindo uma série de ciclos de doenças, né? Ciclos de vida de organismos parasitas, ciclos de patológicos, né? Ciclos de doenças que estavam muito atreladas a baixa qualidade de saúde, né? Ambiental, né, baixa qualidade de saneamento básico, ou seja, de acesso à água tratada, água potável, né, aquilo que a gente discutiu do que era saneamento básico. E aí mostrei para vocês uma série de patologias, uma série de doenças, né, que estão associadas a essas condições de vida, ou seja, a populações que vivem nesse grau de condições de vida que tem praticamente total ou parcial ausência de saneamento básico, né, ausência de condições mínimas de saúde, a ausência de condições de higienização, de educação higiênica, né, de como se cuidar, de como higienizar os alimentos, onde fazer suas necessidades fisiológicas, né? Então, se as pessoas não têm acesso a essas coisas, a gente vê que uma série de doenças elas surgem, né? Não do nada, né? Mas essas doenças elas se proliferam, né? Ou seja, elas se mantêm e atingem uma série de pessoas justamente por causa dessa ausência desses cuidados com essas populações, desses cuidados com essas pessoas, do acesso, do direito que essas pessoas têm e do acesso que lhe é negado, né? Ou seja, que elas não têm. E com isso a gente tem essa série de doenças que vão atingir essas populações, certo? Então na aula de hoje a gente vai falar um pouco, né, sobre o que a gente chama da saúde individual e da saúde coletiva, né? Então vamos falar um pouco sobre algumas medidas e sobre alguns aspectos que devem ser feitos, né, e é importante que sejam feitos para que a gente consiga ter uma população saudável, né, um conjunto de indivíduos saudáveis e que de uma forma ou de outra também a gente consegue erradicar, ou seja, eliminar uma série dessas doenças que a gente veio estudando a partir de medidas de políticas, né, e medidas públicas que venham a sanar a ausência, né, desses fatores de saneamento básico, né, que vão ser fundamentais para que as pessoas não fiquem doentes, para que essas doenças elas deixem de existir, né? Então, um pouco com tudo que a gente viu discutindo nessas aulas, né? Então, se a gente tomar um pouco com base, né, as reflexões que a gente vem fazendo, né, nas últimas aulas, né, a gente pode constatar, né, a gente pode perceber que o campo da saúde, né, ou seja, essa área que a gente denomina de saúde, ela envolve vários aspectos diferentes, né? Por exemplo, ela envolve aspectos biológicos, né? Ou seja, do entendimento do ciclo de vida dos organismos, de como os organismos eles se propagam, como é a biologia desse organismo, como é a vida desse organismo. Então, como é que a gente consegue construir medidas profiláticas para evitar determinada doença a partir do entendimento de como é o ciclo biológico de algum desses organismos vivos. O campo da saúde ele também vai envolver aspectos econômicos, né? Ou seja, aspectos de onde estão sendo feitos os investimentos, o que deve ser, como devem ser investidos os recursos, né? Dos aspectos socioambientais, ou seja, da qualidade de vida das pessoas, da qualidade de vida ambiental, né, dos recursos naturais, da água, da qualidade da água e por fim também, né, são aspectos políticos, né? Então a saúde ela vai estar envolvida nessa série de aspectos biológicos, aspectos socioambientais, aspectos econômicos e aspectos políticos, né? Mas a gente precisa destacar que grande parte dos problemas, né, que afetam a saúde humana, né, a saúde de uma população, seja do indivíduo, seja do conjunto de indivíduos, ela está muito relacionada ao descaso, né, das autoridades públicas, né, das autoridades governamentais,
com essas populações, né? Então, mesmo que cada um de nós também é preciso que é fundamental que cada um de nós adote medidas de higiene, tanto individual como coletiva, para evitar que certas doenças se propaguem, como por exemplo no caso da dengue, se cada um cuida da sua casa para evitar que a água se acumule em recipientes, em vasos, né? Então a gente vai estar se protegendo e protegendo a comunidade de forma geral. É importante saber que a gente não deve descartar lixo em qualquer lugar. Ou seja, por mais que a gente é fundamental que cada um de nós que a gente adote, né, condutas e medidas que contribuam, né, para a saúde individual, ambiental e consequentemente para a saúde coletiva, mas a gente sabe que de grosso modo a gestão pública, o investimento público nessas áreas, elas geram um impacto maior, né? É importante as medidas individuais, mas essas medidas individuais elas têm que estar somadas com o investimento público na saúde, né? No saneamento básico, na saúde de forma geral, né? Então a má gestão dos recursos públicos, né? A falta de investimento nas áreas que devem ser investidas, elas são responsáveis pela ausência ou pela deficiência de serviços públicos essenciais, como é o caso da saúde, né? Então qualquer projeto de ação que tenha como objetivo trazer benefícios à saúde pública, ela envolve com certeza, sim, envolve necessariamente ter uma política pública de saneamento básico, né? Ter uma política de saneamento, né? Ou seja, de tratamento de água, de distribuição de água tratada, de coleta de esgoto, tratamento de esgoto, devolução da água tratada para o meio ambiente, né? Que na maioria das regiões do Brasil, como eu trouxe os dados para você na aula passada, né, em algumas regiões de forma mais intensa, como no Norte e Nordeste, né, praticamente 50% da população sem acesso a saneamento básico, mas ainda ela é muito pobre, né, as políticas de saneamento básico, principalmente para as regiões rurais do Brasil, ou seja, para as regiões que a gente chama dos interiores, ou seja, longe dos grandes centros urbanos, né. Então as populações urbanas, ou seja, as populações que vivem na cidade, elas também têm convivido com graves problemas de saneamento básico, ou da ausência de saneamento básico, como a falta de abastecimento de água, né? A gente assiste na televisão direto assim, né, com a falta de abastecimento de água, né? Muitas pessoas que mesmo vivem em cidades, elas passam, sei lá, 3, 4 dias sem ter água, sem receber água, né? E muitas pessoas também em cidades elas não têm nem tratamento de água, nem a distribuição de água, nem o tratamento de esgoto, né? E tudo isso, tudo isso somado, ele dificulta para as questões de saúde e para a questão ambiental, né? Porque às vezes muito desse lixo, desse esgoto não tratado, ele acaba sendo arrastado pelas chuvas ou por construções irregulares de residências que levam esses dejetos, né, para os rios, lagos, e acaba gerando poluição, né? Então, se a gente pensar nesse panorama geral, é preciso lembrar que poluição dos recursos hídricos, ou seja, das fontes de água, o comprometimento da qualidade de água, tudo isso somado está ligado ao fato da população brasileira, de forma geral, produzir e lançar todo dia. Tem um dadozinho aqui que ele traz mais ou menos assim, né? A gente gera mais ou menos 240 mil toneladas de lixo doméstico, né? Então veja como é um dado alarmante, né? Então, para piorar tudo isso, apenas uma parcela insignificante desse lixo tem destino sanitário adequado, né? Ou seja, ele vai para áreas de reciclagem ou para aterros sanitários, né? Em muitos casos ainda tem muitos lugares ainda no Brasil que a gente tem a presença dos lixões com um grande impacto, né, sobre o ambiente, né? Então, se a gente retomar o conceito de sustentabilidade que a gente discutiu algumas aulas atrás, no bloco de aula, antes de entrar propriamente no tema de saúde, como é fundamental, né, a importância da sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável, né? Então, neste mesmo
levando em consideração a importância da sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável, a Cúpula das Nações Unidas reforçou a necessidade e vem reforçando, na realidade, a necessidade de se tentar solucionar essas desigualdades de acesso ao saneamento básico, como também o problema da produção em larga escala do lixo e da destinação do lixo, né? Então, em 2015, há 5 anos atrás, né, lembra lá aqueles 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, passa muito na televisão, não sei se vocês já repararam, até com aquele ator, esqueci o nome dele, mas ele sempre está aparecendo lá falando desses objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, essas metas alcançadas lá para 2030. Então, embora que esses objetivos ele foca em aspectos distintos, né? Então você tem lá desde temas de saúde, de produção de energia, de produção de materiais de forma geral, o alvo de todos os objetivos, né? Se a gente parar para pensar, tem um tema que percorre todos os objetivos, que é uma vida mais justa para todos, né? Então esses objetivos do desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, ela visa, né, proteger o meio ambiente, enfrentar as mudanças climáticas, né, os processos que levam às alterações climáticas, ao estado de emergência climática que a gente vive hoje em dia, com o objetivo da sustentabilidade para todo o planeta, né? Então, da igualdade para as pessoas, de um ambiente saudável e do enfrentamento às mudanças climáticas, né? Então, tem alguns objetivos que é bom a gente relembrar aqui, porque eles estão intrinsecamente ligados com a noção da saúde individual e coletiva, né? Então, por exemplo, um dos aspectos, né, que estão ligados com isso é a questão lá, o segundo aspecto, né, que é fome zero e agricultura sustentável, né? Então, que esse objetivo ele trazia lá: acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e a melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável, sempre a agricultura que gere pouco ou nenhum impacto sobre o ambiente, né? Então, entre os objetivos, entre as metas desse objetivo, né, é importante destacar duas que estão intrinsecamente ligadas com a questão da saúde, né, que é acabar com a fome e garantir o acesso de todas as pessoas, em particular os pobres e pessoas em situações vulneráveis, incluindo crianças, a alimentos seguros, nutritivos e suficientes durante todo o ano, ou seja, que as pessoas tenham acesso a alimentos, que as pessoas não tenham o risco daqueles alimentos eles conterem estarem contaminados com ovos de parasitas que possam causar doenças, né? Outro aspecto que é fundamental desse objetivo, outra meta, né, que está ligado com a saúde, é acabar com todas as formas de desnutrição, ou seja, daquelas pessoas que não têm os nutrientes suficientes que elas precisam ter durante o dia, e atender às necessidades nutricionais dos adolescentes, principalmente por causa desse período de desenvolvimento, né, e das mulheres grávidas e grávidas e lactantes, né, aquelas mulheres que estão amamentando, e pessoas idosas, né? Então, tá aí uma parte fundamental. Então, a gente está falando da saúde dos indivíduos e da saúde coletiva, certo? Um outro aspecto, um outro objetivo que é bastante importante para a gente poder compreender essa questão do desenvolvimento sustentável ligado com a saúde individual e coletiva é o terceiro objetivo, né, que trata de saúde e bem-estar, né? Então, assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos em todas as idades. Então, para se alcançar esses objetivos, é preciso alguma série de ações que contenham e contemplem, né, as diferentes dimensões da saúde, né? Então, lembre lá que as dimensões da saúde: a saúde física, a saúde mental, a saúde emocional, a saúde social, a saúde ambiental, né? Dentre todas as outras que a gente viu lá dos aspectos que envolvem a saúde, né? Então, isso inclui nesse objetivo da saúde e bem-estar, isso inclui que a oferta de educação, cultura, lazer, moradia digna, trabalho, possibilidade de vivências coletivas, acesso à cultura, tudo isso que favoreça o bem-estar do ser humano. E além das políticas específicas voltadas também para serviços de saúde, como acesso à universalização do saneamento básico e os cuidados com o meio ambiente. Sempre pega um dadozinho assim, a gente tem esse dado um pouquinho antigo, de uns 3 anos atrás,
mas tem uma noção que pelo menos 815 milhões de pessoas no mundo passam fome. Então o objetivo, todos esses objetivos de desenvolvimento sustentável, é para que daqui a, sei lá, a 30 anos, daqui a 2050, que a gente tem uma população estimada de 10 bilhões de pessoas no mundo, que esse número de pessoas que passam fome, ela zere, né? Esse é o objetivo do desenvolvimento sustentável. Daqui a 10 anos, daqui a 30 anos, né, 2050, nenhuma pessoa passe fome no mundo. É por isso que é importante para a ONU, né, segundo a ONU, aplicar esses aspectos, se alcançar essas metas, esses objetivos, suas submetas, né, do desenvolvimento sustentável, para que todas as pessoas tenham uma saúde verdadeiramente, uma saúde plena, né, um acesso à saúde dos indivíduos e das populações completa. Né? Outro objetivo que é muito importante, está muito ligado ao que a gente vinha discutindo já nas aulas passadas, é o objetivo 6, né, que é aquele que trata de água potável e saneamento. Né? Então, assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos e para todas as pessoas. Né? Então, a qualidade da água e o saneamento básico, ou seja, o acesso da água tratada, água encanada, esgoto, coleta do esgoto, tratamento do esgoto, são fundamentos para a manutenção da saúde pública. Né? Então, esse objetivo ele trata de assuntos como destaque em algumas metas. Né? Então, acesso universal e equitativo à água potável e segura para todos, ou seja, que todo mundo tem acesso à água e todo mundo tem acesso à mesma quantidade de água. Não pode ter todo mundo acesso de água e umas pessoas terem mais acesso e outras menos. Né? Ou seja, todo mundo tem acesso de água, mas naquela região a pessoa só tem água 3 vezes na semana e na outra todo mundo tem acesso todo dia. Né? É que todo mundo tem acesso e na mesma quantidade. Né? Então, acesso a saneamento básico, higiene adequada e equitativo para todos, que as pessoas tenham acesso à higiene, a todos os materiais, a saneamento, para eliminar todas aquelas doenças que a gente discutiu nas aulas passadas, melhorar a qualidade de água, reduzir a poluição, aumentar a eficiência do uso de água em todos os setores, proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água, manguezais, rios, córregos, certo? Proteger, apoiar e fortalecer a participação de comunidades locais, né, ou seja, das pessoas que vivem naquelas regiões, para melhorar a gestão de água e de saneamento básico. Né? Então, que as pessoas elas sejam consultadas sobre todos esses aspectos. Né? Então, essa questão, esse objetivo da água, ele é muito importante, né? Porque a gente vai estar tratando da erradicação e eliminação de uma série de águas. Né? Então, a água ela é um recurso natural, o recurso hídrico, né, natural da Terra, e ele é fundamental para todas as formas de vida, ou seja, não existe um organismo vivo que não dependa de algum grau de água. Obviamente que alguns organismos dependem de mais água, né? A gente, por exemplo, nosso corpo é formado em média por 70% de água, né? Outros organismos precisam de bem pouco, mas todos os organismos eles precisam de água. Né? Então, para a gente poder ter acesso e consumir, nós seres humanos, né, o consumo de água é importante para quê? Para a nossa higiene, para a hidratação do nosso corpo, para a preparação de alimentos. E a água também, ela é, obviamente, ela é fundamental que ela seja potável para evitar que a gente esteja ingerindo contaminantes, toxinas ou patógenos, como a gente viu lá, ou seja, vários organismos causam doenças que a gente pode pegar esses parasitas e desenvolver essas patologias, essas doenças, ingerindo essa água contaminada. Né? Então, a água com cor, com cheiro ou sabor indica muito sempre, né? Na maioria dos casos, indica a presença de substâncias ou de micro-organismos que podem ser danosos ao nosso corpo. Né? Então, o ideal é que a água não tenha cheiro, não tenha sabor e ela não tenha cor. Né? Né? Mesmo a transparência, né? A ausência de partículas, de cheiro, ela não garante também totalmente que essa água está 100% potável. Né? Ela mesma sendo contaminada com substâncias tóxicas. Né? Então é sempre importante a gente tomar cuidado e sempre saber de onde a gente está acessando a água que a gente está consumindo. Né? Então, segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância, né, que é a famosa UNICEF, é a sigla em inglês, mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo não têm acesso à água potável, ou seja, 1 bilhão de pessoas. Então, quais são os problemas que essas pessoas vão enfrentar no dia a dia? Que riscos essas pessoas estão correndo? Então, imagine tudo aquilo que a gente discutiu nas últimas aulas de doenças. Então, que essas pessoas elas vão estar
enfrentando no dia a dia pela ausência do acesso à água potável. Então também para a Unicef tem outro dado importante, espero que vocês estejam anotando tudo, mais que o dobro desse número, ou seja, mais que 2 milhões de pessoas, né, não conta com medidas de saneamento básico adequado. Ou seja, então conte lá, vai com todos esses dados. 815 milhões de pessoas que passam fome, 1 bilhão de pessoas que não têm acesso à água potável, mais de 2 bilhões de pessoas que não têm acesso no mundo. Porque no Brasil não tem 2 milhões de pessoas, mais de 2 milhões de pessoas que não têm acesso a saneamento básico no mundo. Ou seja, então é importante que a água seja protegida, tratada e distribuída para todos os cidadãos. Então veja que isso aí vai gerar uma série de problemas de saúde para as pessoas. Por isso que eu falei daquelas doenças todas, e agora eu quero que vocês relacionem com os dados que eu estou trazendo para vocês aí. Esses dados estão no livro de vocês, esses dados também tem na internet. Se vocês fizerem pesquisas, vocês vão achar com bastante facilidade. Então é fundamental que a gente consiga entender que a água de qualidade, né, a água, ela está intrinsecamente ligada à saúde dos indivíduos. Ela está intrinsecamente ligada à saúde de uma comunidade, à saúde das populações, certo? Então é fundamental que as pessoas elas tenham, e como é o objetivo de desenvolvimento sustentável da ONU, a gente precisa sanar essas falhas no sistema e nas políticas públicas, certo? Você tem que pensar, mas o planeta Terra ele tem boa parte formado por água, mas a maior parte dessa água, tem que pensar que 71% da água, 71% da superfície do planeta é formada de água, mas a grande maioria dessa água é a água salobra, né, é a água salgada. E para fazer um processo de dessalinização da água, para torná-la potável, é um processo que ele é muito caro, ele demanda muita energia e o custo-benefício dele é desfavorável. Então é fundamental que a gente consiga gerir os nossos recursos hídricos, e principalmente a parte que chama da água do ciclo, ou água doce, né? Que é ela que a gente tem acesso. E a maior parte dessa água está nas geleiras, nos polos do planeta, né? Então a água no estado líquido, doce, potável que a gente pode utilizar, ela é a grande minoria no valor bruto, né? No valor total da concentração de água no planeta. Então, é por isso que várias medidas são fundamentais. Ou seja, por exemplo, quando você faz uma medida de tratamento do esgoto, aquela água ela pode ser reutilizada para a criação de peixes, aquela água pode ser utilizada para irrigação, para a produção de alimentos. Se a gente tem um cuidado no desperdício de água em nossas casas, na reutilização de água em nossas casas, a gente tem uma ideia assim, se você faz um processo de reutilização de água, por exemplo, você gasta lá 440 litros de água diários numa casa, né? Então, a maioria dessa água é utilizada para o consumo como cozinhar, beber água, 27% desse total, 25% para higiene, tomar banho, escovar os dentes, 12% para lavar roupa, 3% para os secundários, como lavar carro, lavar calçada, e 33%, ou seja, a maioria da água que a gente utiliza é para dar descarga no banheiro, né? Então, se a gente consegue utilizar processo de captação de água e reutilização, a gente poderia economizar desses 440 litros diários, a gente poderia economizar 158. Quem tem aqueles vasos sanitários que fica a caixazinha que acumula água acoplado, uma medida que dá para fazer para diminuir o consumo de água para cada descarga é você colocar dentro do... Só dá para quem tem que a descarga não é embutida na parede, certo? É aquela que fica a caixinha em cima do vaso sanitário. Você aperta lá o botãozinho, ou aquelas que tem a cordinha que a caixa fica suspensa, né? Uma medida que dá para fazer, que você economiza bastante água, é você pegar uma garrafa essa garrafa PET de refrigerante, de 2 litros, vazia, você tira a tampa vazia e você mergulha ela na caixinha d'água da descarga. E aí você dá a descarga, vai dar descarga normal, né? Suas necessidades vão embora, mas esse sistema, só de colocar essa garrafa PET destampada, ela economiza praticamente... Então, a água que você daria em mais de uma descarga, 2, 3 descargas, você economiza ela, entendeu? Então, a água que você usaria para dar 3 descargas,
você só vai colocando essa garrafinha de 2 litros, né, sem a tampinha, você economiza como se fosse uma, né? Então 3 descargas vale para um. A água vai sair do mesmo jeito, né? Não fica um mau cheiro, não fica as necessidades fisiológicas, né? Ela sai tudo, mas é um sistema que economiza água. Só colocar a garrafa PET. Se vocês tiverem isso, se vocês fizerem isso, vocês vão economizar muito mais água. E na conta de água que chega de vocês, vocês vão ver uma diferença substancial, certo? Porque a maioria da água que a gente usa é justamente na descarga que a gente utiliza e boa parte se desperdiça por causa desse sistema da descarga, né? Então faça esse experimento, quem tem essa descarga em casa, faça esse experimento, coloca uma garrafa PET, mergulhe na água, sem a tampa vazia, né? Tira o plástico também, né? E deixa lá e depois vocês vão observando a diferença que vai dar na conta de água na casa de vocês. E outro aspecto que é fundamental é o tratamento de esgoto, né? Então, você ter um sistema de coleta de esgoto, um sistema em que o esgoto ele seja levado para uma área de tratamento de esgoto, né? Para como posso dizer? Uma empresa, né, um sistema de tratamento de esgoto, né, como tem de tratamento da água, para que essa água ela possa ser devolvida para a natureza sem gerar impacto, né? A gente vê aqui em Aracaju, por exemplo, boa parte dos canais de esgoto eles jogam água ali no Rio Sergipe sem nenhum tipo de tratamento, né? Então a gente está contaminando e poluindo fontes de água que a gente poderia utilizar para abastecer nossas casas. Então a gente está fazendo um trabalho que na verdade é um trabalho que vai dar mais trabalho, porque quando você vai captar essa água, quando você vai captar água para distribuir para as casas, você gasta muito mais dinheiro para poder tratar ela, porque você está contaminando ela de forma indevida. Então se você faz um sistema de tratamento do esgoto, quando você despeja esse esgoto no ambiente, você economiza na captação e no tratamento dessa água. Além disso, boa parte desse esgoto ele vai contaminar o ambiente, ele vai matar ou contaminar vários recursos, então então comunidades de pesqueiras que vão utilizar peixes para se alimentar ou para vender, para comercializar esses peixes, eles vão estar com contaminantes, porque a gente está lançando esses esgotos não tratados e isso pode ser fator de doença para várias pessoas, várias comunidades, vários indivíduos. Existem algumas possibilidades e algumas saídas que a gente pode ter, por exemplo, para regiões que não têm acesso, por exemplo, regiões agrícolas, ou regiões muito afastadas que não têm acesso a um sistema de esgoto, né? Que pode ser a construção das fossas sépticas e dos sumidouros, né? Então são construções que fazem com que as pessoas fazem necessidades fisiológicas dela em um local em que essas necessidades elas não vão contaminar fontes de água. Obviamente que a construção de sumidouros, de fossas sépticas, elas têm que ser feitas longe de fontes de água, né? Para não contaminar. Mas se você tem esse local separado, a construção de fossas sépticas e sumidouros, não tem a necessidade da pessoa fazer necessidades fisiológicas e a pessoa doente, por exemplo, quem viu lá que boa parte do ciclo de vida de parasitas, os ovos que vão contaminar outras pessoas, elas vêm elas saem junto com as fezes, ou seja, quando a pessoa defeca, né? Então se a pessoa, mesmo a pessoa doente, mesmo que na casa dela, onde ela mora, não tenha esgoto, mas se tem construído fossas sépticas ou sumidouros, e aí por isso que é importante um investimento público, né, então de prefeituras e do governo, para nesses locais que são muito distantes das redes de esgoto, e lá investir na construção de fossas sépticas ou de sumidouros, para que essas pessoas elas tenham onde fazer suas necessidades fisiológicas e elas não vão contaminar o ambiente, elas não passem a contaminar os alimentos, fontes de água, e assim ela começa a erradicar uma série de doenças. Ou seja, aquele investimento na coleta, tratamento de esgoto, ou em locais que não tem a rede de esgoto é muito distante, mas se você vai lá, constrói as fossas sépticas, os sumidouros, você faz esse investimento, você economiza dinheiro na saúde, porque essas pessoas elas não vão ficar mais doentes daquelas doenças todas, amebias, giardíase, esquistossomose, teníase, cistocircose, o que mais tinha? Ascaridíase, ou seja, todas aquelas doenças que vão levar a uma série de problemas na vida das pessoas, elas serão evitadas porque essas pessoas elas vão ter acesso à água tratada, essas pessoas vão ter acesso ao esgoto tratado, à água potável, e as mesmas pessoas que não tenham, que vivam distante dessas redes de esgoto, você construindo esse sistema de sumidouros de fossas sépticas, você vai evitar que essas pessoas fiquem doentes.
certo? Elas vão ter, ou seja, os seus alimentos não serão mais contaminados, as fontes de água delas não serão mais contaminadas, elas não vão ficar mais doentes, e a gente vai e aí nesse caso sobra dinheiro e investimento para áreas da saúde em que vá tratar e cuidar de pessoas que são de doenças que não estejam ligadas, por exemplo, com a ausência de saneamento básico, de acesso à água potável e ao esgoto tratado, certo? Então tá aí um pouquinho de alguns aspectos para a gente discutimos aqui, né, sobre saúde individual e coletiva. Na próxima aula a gente fala um pouquinho sobre índice de saúde e sobre o Sistema Único de Saúde, certo? Então fiquem bem, né, se cuidem e a gente se vê na próxima videoaula.